Cristo não mudou, ele nunca muda, mas as boas novas do Evangelho não são as mesmas. Claro que existem grandes exceções. Nós caímos sempre no mesmo erro em que devemos encaixar o Evangelho em nossa cultura ou nas nossas necessidades. Às vezes queremos colocar uma camada de caramelo para o Evangelho ficar mais aceitável. Quando nós fazemos isso, nós misturamos o Evangelho e transformamos em algo que é falso. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos. Meu irmão, para de se enganar. Você não cura câncer com remédio para dor de cabeça. Existe uma condenação de morte. O salário do pecado é a morte e a morte eterna. Acorde para essa realidade. Muitas vezes estamos preocupados em encher o templo ou então em nos encher de seguidores a qualquer preço, barateando o evangelho de Cristo. Veja que aquele evangelho que não te leva para a cruz é um evangelho mentiroso, que não muda a sua vida, que não realmente faz você mudar de rota, mas simplesmente te emociona. Isso não é evangelho. Esse evangelho que te faz chorar, se emocionar, mas não denuncia o pecado. E eu falo sobre o pecado porque Cristo falou abertamente sobre o pecado. Os apóstolos assim também fizeram. E muitos hoje não fazem. Então, nós temos que entender, nós temos que voltar para esse evangelho que Jesus pregava sobre arrependimento. Temos que nos arrepender. Pecado é pecado e pecado afronta a Deus. A porta continua estreita. Ter fé simplesmente nas coisas, não. Você precisa colocar a sua fé em Jesus. Não é simplesmente dizer para as pessoas que Jesus é amor, mas que Ele é Senhor da sua vida e que Ele quer estabelecer o senhorio dele na nossa vida. Então, se ele não é o Senhor da sua vida, lembre-se que isso não é evangelho. Lembre-se que João Batista continua, os verdadeiros João Batistas continuam perdendo as suas cabeças e os Elias estão morando fora do palácio de Jezabel. Isso é evangelho, é andar na contramão. Se o evangelho que você ouve não te forjar para o dia mau, creia que você já está mergulhado no próprio mal. Se ele não te forja para combater o mal, é porque você faz parte desse grande mal que afronta Deus. Você não precisa de uma receita de bolo para fazer bem a sua semana. Você precisa de arrependimento, renúncia, confissão de pecados, morte do seu eu e tomar a sua cruz. Isso faz parte das boas novas do Evangelho. E o diabo, ele tenta dizer que não, isso é uma mensagem que nos deixa deprê, isso é uma mensagem que nos faz mal. Não, isso é justamente aquilo que nos traz dor naquele momento, mas nos livra da condenação eterna. É algo que precisa ser arrancado de dentro de nós e isso só vai acontecer se houver realmente uma mudança de vida e se o evangelho verdadeiro de Cristo entrar na nossa vida. Que Deus abençoe você e que você ouça o evangelho que está na palavra. Ouça o evangelho que Jesus pregou e os seus discípulos e que você faça parte disso e você possa transmitir esse evangelho. Que Deus te abençoe. Fica na paz e um grande abraço.